Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Glorificado seja Deus. Vamos abrir no livro de Romanos, Novo Testamento, no sangue de Jesus, capítulo 8 de Romanos, versos 31. Glória a Deus. Capítulo 8, versos 31 do livro de Romanos. Deus tem bênçãos para as nossas vidas hoje, aleluia. 8:31. Diz a palavra do Senhor dessa forma: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Perseguição? A fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos rejeitados, reputados como ovelhas de Deus por esta palavra, nosso culto da vitória. Grande é o seu nome, Jesus. Esse livro, a carta ao povo de Roma, a igreja de Roma. Quem não sabe ainda, a igreja começou em Jerusalém, com os apóstolos, com os discípulos que se tornaram apóstolos. E depois se tornou igreja. E a igreja crescia abundantemente. A igreja crescia poderosamente. E ela caminhava em mar de brigadeiro, em mar calmo, em mar tranquilo. A igreja, todos os dias, alguém chegava para fazer parte daquela comunidade, alguém se convertia, alguém aceitava a palavra de Deus, alguém reconhecia em Jesus Cristo o Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade. Quantas pessoas deixaram seus afazeres, deixaram as suas preocupações, deixaram o seu dia a dia, a sua vida monótona. Eles chegaram à presença de Deus. A igreja se tornou uma igreja grande. Mas a Bíblia diz que pela igreja se tornar grande, pela comunidade crescer diariamente, aquelas pessoas que não conheciam umas às outras, de repente estavam reunidas num local como esse. E aquelas pessoas, elas aprendiam e recebiam o poder de Deus, recebiam a graça de Deus, a misericórdia de Deus, recebiam aquele amor de Deus tão grande na vida delas, e ali depositava as suas riquezas. Quem tinha fazenda, quem tinha chácara, quem tinha sítio, quem tinha casa, quem tinha algo a mais do que precisava, desfazia daquilo e entregava nas mãos dos apóstolos. E as pessoas que não tinham nada, as pessoas que eram pobres, as pessoas que não tinham como se alimentar, como se vestir, as pessoas que não tinham como sobreviver, os apóstolos pegavam aquela parte que ali lhes era fornecida, que lhes era dada, que lhes eram doada, e serviam aqueles que não tinham nada. A igreja chegou num nível, em pouco tempo, de ser uma igreja praticamente igual. Todo mundo passou a vestir bem, todo mundo passou a comer bem, todo mundo que estava andando a pé começou a andar de carro,
naquele tempo era carruagem. Todo mundo que tinha alguma coisa, isso não fazia a melhor que as outras, porque infelizmente hoje há a igreja VIP, a igreja dos que têm dinheiro, daquelas pessoas que são bem abastadas, com certeza fizeram para isso, e tem a igreja que coloca os mais bem de situação nas primeiras cadeiras, são cadeiras reservadas para isso. E as pessoas que têm menos dinheiro, ou aquelas que não têm nada, ficam lá atrás. Ou às vezes ficam nas galerias, dependendo do tamanho da igreja, bem mais distante do púlpito, bem mais distante da tribuna, bem mais distante do pregador. E isso, naquele tempo, não existia. Quem era rico não desfazia de quem era pobre, mesmo sendo letrado, e o outro aos outros. E havia comunhão naquela igreja, e todo mundo que estava do lado de fora queria chegar, porque via algo diferente naquele povo. Eles viam que as pessoas dali não maltratavam umas às outras, não xingavam umas às outras, não desejavam mal umas às outras, não tinha inveja umas das outras, procurava, se possível, sempre estar contribuindo, sempre estar colaborando. Olha, o que você está passando na sua casa? Você está passando um problema, uma dificuldade? Nós vamos orar, nós vamos lá te visitar, nós vamos lá acompanhar você até você se restabelecer, até você chegar no nível que precisa. Então quem estava de fora via aquilo e falava: poxa, é tão diferente a religião deles, é tão diferente a comunhão deles, é tão diferente o caminho que eles seguem, que me despertou para estar lá, me despertou para estar junto com eles. Então a igreja crescia, dia a dia. A Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, as pessoas que deixavam tudo para trás para seguir o caminho de Cristo, e confiava nos pregadores, e confiava nos ministros, e confiava naqueles homens que estavam à frente do ministério, de que tudo que eles arrecadavam, os dízimos e as ofertas, não se transformaria em um carro de luxo, não se transformaria em uma mansão, de que se ele morasse no bairro, ele não sairia daí para morar num condomínio fechado. Isso tudo fazia com que as pessoas se aproximassem. Enquanto os sacerdotes judeus, enquanto os fariseus, os saduceus que estavam no templo, enquanto os levitas que estavam no templo, eles estavam vivendo do bom e do melhor, e a população passando necessidade, na igreja primitiva de Cristo não era assim. Então quem via os governadores daquele tempo, e quando eles ouviram isso, falava assim: poxa vida, se esse povo viver bem entre eles, eles não vão precisar do governo, eles não vão precisar de nós, e o nosso poder, o nosso bem-estar, o nosso salário será diminuído, eles serão um povo à parte, e não precisará dos nossos favores. Porque qual é o político que faz alguma coisa para alguém sem interesse no voto? Não tem. Todos eles fazem a mesma coisa. E naqueles dias estava acontecendo o contrário. Quando os reis, os poderosos daquele tempo, falaram assim: poxa vida, se eles crescerem cada vez mais distante eles vão ficar de nós, menos dependentes eles serão de nós. O que nós temos que fazer? Nós temos que acabar com eles. Nós temos que dispersar esse povo, fazer com que eles se dividam, fazer com que eles se tornem tão assim a ponto de serem oprimidos, que eles vão deixar de congregar, eles vão deixar de orar, eles vão deixar de ler a Bíblia, eles vão deixar de ajudar uns aos outros. Se nós simplesmente mandarmos os nossos soldados, mandamos as nossas tropas, o nosso exército, onde eles estiverem, quanto mais os homens perseguiam, quanto mais os homens faziam tudo para matar, para prender, para impedir com que eles pregassem a palavra, mais eles se uniam, mais eles se juntavam, mais eles estavam orando junto,
escondido muitas das vezes, nas tumbas, nas catatumbas, como a gente diz no tempo passado, ou nas montanhas. Eu sei que eles davam um jeito de continuar unidos. Mas alguns desses se espalharam. Eles saíram da cidade que eles estavam, no conforto de Jerusalém, e passaram aí para cidades em derredor. Eles foram para a Judéia, eles foram para Samaria, eles foram para outras cidades, eles foram para Damasco, eles foram para as capitais daqueles países em volta, e um dia eles chegaram até Roma. Perseguidos lá em Jerusalém, eles se espalharam, e aonde eles chegaram, que não havia perseguição, a notícia ainda não havia chegado, eles se ajuntavam, e ali formavam uma igreja, ali formavam uma comunidade. E quando eles formavam a comunidade, as pessoas chegavam, as pessoas vinham. Por quê? Porque via que ali havia pessoas diferentes. Sendo mesmo as pessoas que eles conheceram aqui no passado, quando essas pessoas vinham para cá, elas mudavam de vida, elas mudavam de comportamento, elas mudavam de estilo, elas mudavam tudo. E a igreja continuou crescendo. E para que se formasse a igreja em Roma, precisava-se que alguém orientasse. Precisava com que alguém falasse para eles: olha, mantenha firme, mantenha na comunhão, mantenha. Animou, ela não desistiu, ela não parou, ela não permaneceu ali de qualquer forma, não. Eles continuaram, eles foram para as diferentes situações, mas continuaram se reunidos. Então, o que será que vai nos derrubar? O que será que vai nos impedir de chegar a Deus? O que é que vai fazer com que a gente deixe de cumprir a palavra do Senhor? Absolutamente nada. Não será a dor, não será o choro, não será a tristeza, não será a morte, não serão os espíritos malignos, não serão as pessoas falsas, não serão aquelas pessoas invejosas. Nada absolutamente vai nos fazer separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque a vitória é nossa. Por mais que nós passemos pelo vale da sombra da morte, por mais que nós cheguemos à situação de Jó, que foi desesperadora, um homem com lepra, e tendo todo mundo contra ele, falando que ele estava em pecado, falando que ele estava em desobediência, por isso lhe veio um sobremal, os seus bens, ficou sozinho, e quando ele confiava na pessoa que estava do seu lado, desde quando conheceu para o casamento, ela chega e diz: olha, a sua situação está tão ruim, está tão difícil, sua vida está tão desgraçada, que se eu fosse você, eu amaldiçoaria a esse Deus e pediria a morte, sairia desse mundo, porque a lepra está te comendo aos pedaços. O fedor que você transmite, o cheiro que você transmite, não há quem possa ficar perto. Mas Jó, firme no seu propósito, firme na sua fé: for amanhã ou depois, eu irei sem nada, eu não levarei nada, mas eu sei que o meu Redentor vive. Foi isso que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que no dia certo, na hora certa, ele operará na minha vida da forma como eu acredito. Deus não me desamparou. Esse vale que eu estou passando, essa tribulação que eu estou passando, esse momento de angústia, de desespero, eu tenho certeza que tudo que eu fiz para o Senhor não foi em vão. Que Ele me restaurará a saúde, Ele restaurará a minha casa, Ele restaurará a minha família, Ele restaurará os meus negócios. E eu ainda vou gritar, ainda vou dizer: bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Eu ainda vou dizer: glória ao nome de Jesus, porque Ele ouviu a minha prece, Ele ouviu a minha súplica, Ele ouviu a minha oração, e o milagre veio em meu favor, porque a vitória é nossa, no nome de Jesus. Outra situação, quem passava muito difícil era Gideão,
quando ele estava escondido, malhando trigo, no escondido, no oculto, porque todas as vezes que ele plantava, todas as vezes que ele ia colher, os seus adversários, os seus inimigos, vinham e roubavam aquilo que ele tinha. Então, se ele tinha trabalhado, se ele tinha feito, eles esperavam, eles ficavam olhando, eles ficavam observando o tempo da colheita, porque no momento que ele estivesse colhendo, eles vinham com as suas espadas, vinham com as suas lanças, vinham com os seus cavalos, e ali levavam toda a riqueza que Gideão e a sua família plantavam. Aí ele está escondido lá, de repente alguém chega para ele e diz: salve, varão valoroso, o Senhor é contigo. Mas como o Senhor é comigo? Como o Senhor é conosco? Se nos sobreveio tamanha dificuldade, tamanho sofrimento, os nossos inimigos estão nos dominando, e os nossos inimigos estão acabando conosco, com tudo aquilo que nós fazemos, nós somos subjugados por eles. Mas aí Deus diz através do anjo a Gideão: olha, você vai ser levantado para socorrer o seu povo, para socorrer a sua nação, e essa situação vai se reverter, essa situação vai mudar, tudo isso que vocês estão passando vai deixar de existir. Mas como que nós vamos viver isso se eu sou o menor da minha casa? Olha, pensa num cara que não tem condição nenhuma de liderar ninguém. Esse sou eu. Mas Deus, quando olha para você, Deus, quando olha para mim, Ele vê o nosso colocado diariamente, todos os dias. Ele não olha para a nossa fraqueza, Ele não olha para a nossa dificuldade, não, de falar, de pensar, de agir, não. Ele olha para o nosso coração, e quando Ele entra lá dentro do nosso coração, ali Ele vê condição para nos usar, para abençoar a vida de alguém, para abençoar a obra dEle, para fazer algo em benefício das pessoas e dos seres humanos. Então Gideão se coloca na presença de Deus para ser usado. Gideão se deixa levar pela vontade de Deus. Ele prova ao Senhor, ele quer que Deus mostre para ele que Deus estava com ele, e deu a espada, de que ele poderia pegar a lança e correr atrás dos inimigos dele. Para poder derrotá-los, ele não titubeou, ele não teve dúvidas, ele cumpriu aquilo que Deus ordenou para que eles fizessem. Olha, pega aí o povo, pega aí o exército, pega as pessoas e ajunta num lugar só. Porém, para que todos saibam que eu sou Deus, apenas 300, de 10.800, apenas 300 vão seguir na batalha. Mas o exército inimigo é muito grande, o exército inimigo é muito poderoso, não importa. Pode ser quem for, pode ser quem quiser se posicionar contra nós. O poder de Deus é maior, porque a promessa nos foi feita, que a vitória seria nossa. Então, quando você se posiciona na presença de Deus, quando você se deixa usar por Deus, você pode ter certeza que o seu lar, que a sua casa, que a sua família, que os seus negócios, tudo aquilo que você põe a mão, tudo aquilo que você coloca como um propósito, vem a mão do Senhor e coloca sobre a sua, para que as bênçãos dele cheguem na nossa vida. Para nós não existe barreira, não existe dificuldade. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que a unção é quem despedaça o jugo, é a unção que despedaça a pedra, é a unção que quebra a barreira, é a unção e a virtude do Senhor que faz a obra acontecer. Por que muitas coisas não dão certo? Porque nós tentamos pela força do nosso braço. Nós insistimos com aquilo que Deus não quer que seja feito. Nós teimamos com Ele achando que nós vamos vencer. Impossível. Mas aí sim a vitória vem.
e você pode dar o grito de glória, e você pode dar o grito de louvor, e você pode dar o grito de adoração, porque a promessa de Deus na sua vida é para que você seja um vencedor sempre. Não há dificuldade, não há barreira, não há nada que possa impedir. Por quê? Porque Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a morte, Jesus venceu as barreiras. Quantos milagres Jesus fez? Quantas pessoas foram alcançadas pelo Senhor? E nos dias de hoje, essas mesmas pessoas, que não são aquelas, mas somos nós, são alcançadas. Por quê? Não é porque você é bonitinho, não é porque você é bonzinho, não é porque você é inteligente. É porque a graça de Deus te alcançou. Porque a misericórdia de Deus chegou até você. E quando você recebeu essa palavra, você é conhecida por ela. E hoje você pode estar aqui para levar a vitória para sua casa. Glorificado seja Deus. Fiquemos de pé, vamos falar com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Pai querido, Pai amado, te adoramos, te bendizemos, te damos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Aqui estão pessoas, Senhor, que precisam de um milagre, que precisam de uma bênção, precisam, Senhor, que a tua mão revista elas da imortalidade, Senhor. Revista elas e coloca a vida eterna no coração delas, para que elas possam, meu Pai, deixar de serem dúvida. Coloca em nós a incerteza. Ele tenta colocar as suas flechas malignas na nossa mente, no nosso coração. Mas nós sabemos que o poder de Deus é maior, que a glória de Deus é maior, que a unção do Espírito Santo é maior. E nessa noite, meu Pai, nós clamamos a Tua bênção, nós clamamos o Teu poder, nós clamamos, Senhor, a Tua presença sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre tudo, meu Pai, que nós precisamos que a Tua mão nos revista. Então venha, meu Pai, de encontro à necessidade que se faz presente aqui nessa rua, aqui nesse bairro, aqui nesta cidade, aqui nesse estado e aqui nesse país, Senhor. Pessoas que hoje receberam a nossa oração de clamor, de intercessão, pessoas que estão, Pai, paralisadas pelo medo, paralisadas, Senhor, pelas drogas, paralisadas, Senhor, pela bebida, paralisadas, meu Deus, pela discussão dentro de casa, pela divisão, Senhor, no seu lar, pessoas que estão desempregadas, meu Senhor, pessoas que estão... meu Pai querido, olha agora, Senhor, para estas pessoas, olha agora para esse povo, meu Senhor, e visita através da nossa oração, através do nosso clamor, da nossa petição, Senhor. Cuida, opera, transforma, ministra a Tua glória sobre a vida deles. E desde o alto, Senhor, desta rua, lá de cima até embaixo, desse bairro, de uma ponta a outra, meu Pai, nós repreendemos toda espécie de mal. Nós desalojamos da vida das pessoas os espíritos malignos que são feitos através de uma bendição, através de um alimento, através de uma comida, através de algo oferecido, de uma peça de roupa, através de uma flor, através, seja de qualquer forma, nós desalojamos esse mal da vida destas pessoas. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda espécie de maldade, nós repreendemos toda espécie de perturbação, toda espécie de inveja, toda boca de droga deste bairro, desta rua, desta cidade, desse local, nós fechamos agora. Todo comércio que vende cachaça, todo comércio que vende algo que prejudica a vida das pessoas, que as tira da presença de Deus e que as faz sofrer, nós fechamos agora, nós repreendemos agora. Quem quiser trabalhar, vai trabalhar honestamente, vai vender Coca-Cola, vai vender Guaraná, vai vender pão,
vai vender alimento, mas não vai vender essa droga, não vai vender esse mal que prejudica a vida das pessoas. Esses locais que estão sendo usados pelo diabo para prejudicar a vida das pessoas, nós desalojamos todos os espíritos. Não vai baixar mais nenhum guia nesses terreiros aqui perto. Não vai descer mais nenhum espírito para enganar a vida das pessoas, para fazer coisas erradas. Em nome de Jesus, nós destruímos, nós desfazemos toda a ação do mal e dizemos: sai, 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 sai agora, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus amado, quando o mal sai, quando o mal desaparece, a saúde volta, volta o bem-estar, volta a alegria, volta a... nos colocou aqui para vivermos o melhor dela. Obrigado, Jesus, por tudo. Nós te agradecemos pelo milagre, pela cura, pela libertação. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Glória a Deus.